Dois. Olá, bem-vindos. Hoje, a Natália e eu temos João Henrique Silva em estúdio. É licenciado em Teologia pelo Instituto de Ciências Humanas e Teológicas do Porto. Mais tarde, fez licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica e mestrado com dissertação sobre literatura e conhecimento do sujeito na modernidade. Foi professor e jornalista, tendo exercido durante anos o cargo de diretor do Jornal da Madeira. Foi também diretor regional dos Assuntos Culturais, na DRAC, e responsável pelo Museu de Arte Sacra do Funchal. João Henrique, olá, é um gosto ter-te Olá, bom aqui. dia. Os nossos caminhos cruzaram-se no Jornal da Madeira. Desde então, tens um percurso longo, com muitos estudos, com outros cargos. Como é que tem sido até aqui? Pois, a seguir ao jornal vieram outras tarefas, não é? Tive É 11 anos verdade. no Jornal da Madeira, eh, e depois fui convidado para ir para os assuntos culturais, pelo João Carlos Abreu, e onde estive vários mandatos. Uhum. Eh, Como é que foi esta mudança da redação Sim, foi uma para... mudança Foi um bocado diferente, forte. não? Nesse tempo, é preciso ver que esta minha saída do jornal para a direção regional ocorreu no final de 96. Uhum. Hum, Depois passou toda a década Foram aqueles tempos conturbados do Jornal da Madeira depois também, do não ano foi? 2000, o Jornal da Madeira já tinha passado. Mas podemos falar um pouco desse tempo do jornal. No jornal, eu vim para o jornal em 85. Portanto, eu não apanhei vá lá, os tempos do PREC, Sim. que foram os mais conturbados. O jornal já estava relativamente estável do ponto de vista político e tinha acabado de assinar o chamado um, um acordo Eu já estava entre o no jornal e jornal o. nessa Tu altura. entras quando? Eu entrei em 83, 84. Foi um pouco antes do João Henrique Um vir como chefe de protocolo de redação. cooperação entre o jornal, ou seja, entre a Diocese e o Governo Regional, para, digamos, para manter vivo o Jornal da Madeira, um Uhum. protocolo de apoio financeiro, eh, e o jornal, pronto, tendo uma gestão, passou a ter uma gestão mais empresarial, com conselho de administração, etc. Portanto, eu entrei vá lá, nessa altura, até porque fui a partir desse acordo que o então diretor, que era o Cónigo Velosa, me telefonou. Ele conhecia-me porque eu já em anos anteriores escrevia para o jornal, de vez Uhum. em quando, artigos de opinião e assim, e ele disse-me que, pronto, que precisavam de gente nova e Mas a como redação, quando Sim. entrei, a redação foi completamente e constituir uma renovada. redação com um corpo mínimo. E, e pronto, e eu vim para o jornal nessa altura. Já estava o Marote e o José António Gonçalves, Uhum. o Ernesto Rodrigues. Estavam já Essa é que era a Era velha, a a velha velha, a velha guarda. a guarda. velha, Era velha mesmo, guarda. era mesmo a velha Eh, guarda. Mas aquilo não foi fácil, e penso que não. não foi Tentar fácil. agradar de alguma forma a Deus e ao diabo. Aquilo ali Falar era de quê? Do governo, Foi- entre o governo, governo e igreja, a diocese diocese. e a opinião pública. Sim, a questão do jornal, digamos que havia sempre o que para muitos era um ónus, que era a ligação, o estatuto editorial, Isto. que Uhum. era marcado pela identidade cristã católica, o que obrigava a cingir-se, ou, se quisermos, a excluir um certo número de temas que supostamente não estivessem mais de acordo Com Com os essa com ideologia. estatutos. valores, com a moral dominante, etc. Mas isso nunca foi muito impeditivo de se fazer trabalho, reportagens. Fazíamos o acompanhamento da vida Uhum. política da altura, que era, a digamos, a vida política era dominada pela, como é que se diz? A predominância de um partido que tinha a maioria absoluta, que era o Pois PSD, é. e o Dr. Alberto João Jardim Que já tinha sido Sim, diretor do sim. Jornal da Madeira. exatamente como Havia líder ali do uma certa partido, ligação. e que também conhecia
um pouco o métier do jornalismo. Eh, e, portanto, a nossa relação foi, digamos, Foi Pacífica. pacífico. pacífica, com às vezes alguns, como é que é dizer, Algum puxão de orelhas. com algum puxão de orelhas, algum lembrete, às vezes alguma reportagem que não caía bem. Hum. Mas pronto, era o jornal a fazer o seu trabalho. Mas E normalmente eu a penso que reportagem passava sempre. Eu costumo Sim, dizer mas houve alguma passava tensão, sempre. passava sempre. Eu, por exemplo, o RTP Madeira não Isso tem às vezes, sim, de... isso às essa vezes experiência às vezes era de uma impedirem de reação, dizer qualquer era coisa. uma reação matinal do, Era só dizer não gostei. Não Sim, gostei. do presidente ou de algum secretário, mas depois tínhamos o jornal do dia seguinte para fazer. exato. E, portanto, E concentrávamos no tínhamos que dia ir seguinte para o terreno outra vez. Ainda há dias, falando com o Duarte Caires, que era desse tempo, do nosso tempo. É? não sei, foi num ano desses, não sei, 89, 80 ou 90, não sei bem, talvez já 90. Já não é. O Duarte é um Nós, rapaz novo. nós Mas a velha guarda. criámos no jornal uma reportagem, uma secção chamada Vida Local, e onde se tinha reportagens da vida nas freguesias, nos concelhos, aspectos por vezes curiosos, por vezes da vida difícil das populações no campo. É preciso ver que Era um retrato Hum, muito autêntico na altura. Hoje tudo, tem interesse, tudo isso porque mudou estava, tanto. tinha muito que contar porque não é nada à madeira que já temos hoje. sim, Exatamente. exato. Hoje é que tem, na altura, se calhar, não se via, porque era importante e Lembro-me estávamos a dar a voz ao que para ir fazer uma reportagem da festa do Puer Era o dia era inteiro, 2 horas ou 3 horas para cá, para três cá para e para lá. lá. Ir ao Ah, mas eu Português gostava, era eu o dia gostava inteiro. Mas lembro-me dessas alturas. que o Duarte Reis é que me lembrou isso. Ele depois ficou, ele gostava disso, de ir para o campo e fazer a vida local e com aquelas características assim coloridas, Uhum. Autênticas. Sim. autênticas da Se vida das começa a pessoas, perder. ouvir as pessoas no seu linguajar próprio e, e então ele fez uma reportagem sobre a Fazenda das Galinhas. Ele tinha encontrado alguém da Fazenda das Galinhas e tal, e um belo dia foi com um fotógrafo à Fazenda das Galinhas, teve de calcorrear toda aquela zona alta Não tinha estrada, de do certeza. Estreito. Não, não havia estrada. E o resultado da reportagem, isto era um pouco umas semanas antes das Direções. eleições regionais. Eh, e claro que a reportagem era a população reivindicou uma estrada. Hum. E então o título que se pôs na reportagem é o que as pessoas disseram: se não tiver estrada, não vamos às urnas. Oh. Bom, aquilo sempre deu uma conversa Mexeu com as na águas. manhã seguinte. Mas o Dr. Alberto João conhecia também o nosso lado e eu sei que ele intimamente nos fazia justiça. Agora mais do E que nunca. Ainda há pouco tempo sabia aqui que, do dizia-se, ponto de vista jornalístico, nós estávamos a esse fazer o nosso trabalho trabalho. tinha interesse e que tínhamos que estar, digamos, com as pessoas e pela defesa de direitos básicos e de Uhum. condições de desenvolvimento, que na altura passava por ter água e luz e fazer estradas. Fazer estradas, que era o mais importante. Ainda muito antes das vias rápidas. Pois isto é Tratava-se antes de, das vias tratava-se rápidas. de ter Ah, sim. uma estrada que coubesse um táxi às vezes. Sim, sim, nem tinha. Mal a internet tinha começado. E Imagina portanto, lá. Havia muita gente que não houve tinha luz, assim eletricidade. esse tempo do Pois, jornal e e Mas como é que depois, se quando dá o convite para a DRC? A minha primeira entrevista foi com o doutor, foi com o já doutor João como Henrique, diretor regional da já cultura, como diretor regional, no fim de dezembro de 2000, de 97. qual foi o quadro que se encontra depois quando se vai para a cultura? ah, quer dizer, muito concretamente eu lembro-me que, digamos, um facto concreto, não houve nada de especial, porque eu Hum. não sou militante do PSD, né? Ainda hoje não. Nunca fui, porque acho que não precisava de ser, Nem muito menos nesta Sim, profissão. exato. vá lá, e Não tem que ser. da minha formação pessoal, quer da prática do jornalismo, ou da desenvolver a profissão de jornalista, quer pela formação anterior do De teologia. seminário e tudo isso, Hum.
eu rebelava-me um bocado com, com os rituais partidários, não me vejo Não naquele te papel vias muito de, naquele, das manifestações de naquele seguidismo, partidos, seguir o aquela. seguidismo que tantas vezes implica agitar bandeiras no comício. Eu via sempre de fora aquilo como observador, às vezes eh, com um olhar sardónico sobre o ridículo de muitas situações. E, portanto, eu nunca quis entrar na militância ativa e eu costumava dizer então que o que não se punha em questão era a lealdade. Uhum. Portanto, se, Sobretudo à se Madeira. eu fui Não, se convidado, foi convidado. se eu fui Sim. convidado para exercer aquele cargo, não implica ser militante. Eh, Pronto, mas como é que se deu o convite? Deu-se que com o João Carlos conhecíamos aí da vida e da atividade jornalística, só isso. Do Eh, dia a dia, e basta estarmos no encontramos-nos jornalismo. nessa altura eu ia votar à minha freguesia, que é a Madalena do Mar. Não, Oh, pois então, é. Eh, Nascido na e Madalena do não Mar, é? não sempre é? que havia eleições, nós íamos à Madalena do Mar votar. E mantive isto muitos anos, até para justificar lá ir, não Lá é? ir. E então, nessa altura, era paragem obrigatória à Ribeira Brava. Nessa altura, o Pois é. João Carlos Tinha lá tinha apartamento. apartamento e muitas vezes ao domingo Passava sempre os fins de semana estava lá, por ali. praticamente. E encontramos-nos eh, na manhã das eleições. Tivemos de tomar um café no hotel, que era o café que havia ali, mas de E mais lá convívio. agora tem. Pronto, Uhum. estivemos falando, Falou dos cafés. evidentemente ninguém falou de nada disso da DRAC, nem nada disso. Falamos das eleições, do que poderia acontecer, enfim, das perspectivas que haveria para esse dia, para os resultados, que, não que eram sempre umas perspectivas, vá lá, de continuidade. Eh, para aqueles que perdiam sempre, a questão era saber por quanto perderiam. Sim, Uhum. Sim, nessa e altura, ainda hoje nós 96, estamos na mesma situação. essas eleições de 96, o PSD por acaso teve um resultado muito, muito folgado. Eu Pronto, Pois, e lá lembro-me. se foram o tempo passaram, das Depois folgas. foi. depois fomos às eleições E depois e aparece acabou, uma. viemos para Depois casa. aparece o convite. Daí a uma semana, ou, não sei, eh, Mas eu lembro que na eu altura estava pensou-se que o no, João Henrique era a pessoa que tinha melhor perfil para o cargo, eu por estava no isso. jornal e nunca tinha sequer exercido, nem tinha, digamos, afinidades práticas com o setor cultural, que também era relativamente Embora exíguo. Ou seja, havia aquelas manifestações tradicionais, mas eras muito intelectual, nada que se portanto, assemelhe ao que Era, faz hoje. era E, Manuel Aranha, estava. portanto, eras a dada cultura. altura, uma semana depois, ou duas, eu recebi um telefonema do Ok. Gilberto Teixeira, que o senhor secretário quereria falar comigo, e lá fui falar ao gabinete com ele, e pronto, ele fez-me o convite. Hum, Tive a dizer umas coisas das características do cargo e eu pedi Então, algum tempo para pensar e informar digamos, a família. A família, mas hum, não, de qualquer Mas maneira era não mais uma havia. reflexão pessoal, porque era uma mudança muito muito drástica drástica. para um setor e, Mas e, se o- calhar em e termos de o- família era melhor, porque passavas a ter um horário sim, mais havia algumas organizado. O vantagens jornal já sabe práticas, como é, mas a questão é jornalismo. ir enfrentar um trabalho e um modus operandi, que era o da função pública, E uma que exposição. eu não É, tinha, que eu não tinha conhecimento. Uhum. Mas pronto, mas uma experiência Mas na altura, positiva. depois isto é. posto no contexto que também a Manuela Aranha Uhum. chegava ao fim Da carreira. da Carreira. carreira, Era. já tinha exercido 2 ou 3 mandatos. Pronto, e o João Carlos, entretanto, pediu-me, vá lá, que este convite e a resposta, depois de ele ter dito que aceitaria e que ficaria entre nós, porque o doutor Alberto João estava fora. Hum. Eh, Estava fora da Madeira, só viria na semana seguinte e tal, e claro que tinha que informá-lo disso. Pronto, as coisas foram andando
E eu sei que entrei formalmente, porque entretanto Em dezembro. a doutora Manuela Aranha ficou assegurando mais umas semanas. Eu sei que formalmente, digamos, a data de, de entrada, de nomeação, é algures em Em dezembro. dezembro. Mas ainda depois passaram-se uns bons anos ainda. Pois foi. Depois Foi uma experiência positiva. fiquei vários mandatos. Foi tempo. Lembro-me de, num jantar em que eu estive, fui representar o secretário, porque ele estava fora. Houve um jantar aqui quando o Dr. Mário Soares veio à Madeira receber a medalha da cidade, penso eu. E um jantar no Candice, na Quinta Esplêndida. E eu fiquei a uma pessoa do Dr. Mário Soares, o Dr. Alberto João também, em frente, porque eu estava ali representando o secretário. Depois o Dr. Alberto João fez, digamos, as apresentações, depois disse aqui fulano tal, que é o nosso diretor da cultura, que não é filiado, não é militante, mas está muito bem assim, porque a cultura tem que ser independente. A cultura não é partidária, não é. Até sei Sim, bem, sim. não? Mas o João Carlos também não era militante. E eu passei, digamos, a guardar esta ideia que me parecia. Bem que podia. Sim. Mas depois da cultura veio a arte, Museu de Arte Sacra. Como é que foi? Sim, a Aí já estava cultura. mais ligado à O teologia, Museu e de a Arte decidir Sacra nisso já tudo. foi, Já digamos, foi já quase depois. Também numa já. fase final, quando os governos mudaram aqui na Madeira, em termos de PSD, e portanto 2014, 2015, eu penso que vim para o museu em 2015, 16. 16. Porque 16. entretanto acho que teve um 2016. problema Ah, de saúde mas que foi, Foi atrasou nessa a ida altura. foi, para. demorou porque havia aí algumas mudanças também, Uhum. a anterior diretora ainda estava, houve ali uns pequenos compassos de espera. Mas depois acabei por ficar no Museu de Arte Sacra durante 7 ou 8 anos. Como é que é nisto, ainda hoje, depois do jornalismo, a cultura, a arte, falava-se, havia muitas críticas, era um marasmo, nada se passava, Em relação à questão da cultura, da cultura e Eu também da acho arte. que o desenvolvimento Havia muito esta opinião. no mandato Faltam do meios, Dr. João Henrique aumentou falta isso. financiamento. Há Como mais é que foi tudo associações, isto? não A é? Madeira melhorou? Como é que se vê agora, eu acho este setor? que ao longo desses anos eh, a cultura foi-se desenvolvendo, digamos, a cultura são políticas culturais. Eh, o que é que, no contexto de uma ação política, o que é que quem está no governo, o que é que um determinado governo defende para a área da cultura? Património, arte, eh, as diferentes vertentes da produção artística, Exato. por aí fora. Aqui na Madeira tínhamos e tem, um setor relativamente forte, que é o associativismo. Por Uhum. exemplo, lembra-se da área do folclore, eh, a música tinha já alguma projeção, não era este formato, mas havia já orquestra clássica. Pronto, havia uma série de atividades. E o nosso trabalho foi eh, sempre incentivar vá lá, a de Cultural, produção produção de eventos. cultural, de representação, de envolvência cultural das populações, muito através Uhum. das associações locais. Eh, Dar voz e às. dinamizar centros culturais que, entretanto, se foram também Exato. construindo. Porque as políticas culturais passa por desenvolver políticas, outra vez, digo eu, de apoio digamos, apoio à iniciativa privada e criar estruturas físicas também, condições materiais para a produção de cultura e para Uhum. o exercício da cultura. Porque é um Exato. setor. Foi nessa altura, depois do ano 2000, 2010, ou 2005, vá, que Uhum. começaram a surgir os centros culturais. Uhum. Estes centros que existem em vários concelhos. Uhum. Alguns com bons, outros menos bons, por deficiência de projetos.
Sim. Mas, de qualquer modo, começou-se a criar espaços para os grupos locais ou os grupos digamos, da ação cultural, da música e do teatro e por aí fora, intervirem e terem onde Dar, atuar. dar voz, Ou seja, lugar. criar Sim, sim. ações culturais nos locais, que as pessoas possam Por participar exemplo, o Mudas, o João do Espaço, e levar Mas para tudo isso, de facto, é necessário ter haver visão. incentivos Exato. financeiros. E ter a Como é que se previsão promove a Exato. cultura sim, mas, por se exemplo, não houver o João do Espaço estes incentivos, foi criado, incentivos? de facto, quando eu estava na DRAC, Uhum. porque tínhamos uma entusiasta que era a doutora Carmo Santos, que tinha ligações à Ponta de Sol e bateu-se pela construção daquele centro no local da casa que tinha Que era ligação ao do João dos João do Espaços. Espaço. E lembro-me muito bem de ter trabalhado como no acompanhamento desse projeto e tudo isso, em articulação também com a Câmara da Ponta de Sol. E Uhum. hoje tem, de facto, um dos melhores Deu Sim, sim. frutos. centros, De... porque depois entra aqui questões técnicas, quer dizer, um centro não é um salão com palco de 3 metros. Eh, Sim. Há uma série de condições que é preciso ter, de palco, de acústica, de espaço, de por aí Uhum. fora, que se possa dar um pequeno concerto, que se possa fazer teatro. A casa do De João João dos dos Passos, Passos. de facto, tem essas características. Eh, Mas Portanto, isso, por um lado, criar condições de exercício da ação cultural. Por outro lado, incentivar os locais para desenvolverem a sua própria criatividade nessas Uhum. áreas. Ou seja, não se trata de pôr o campo a receber cultura dos senhores da da cidade, Da cidade, cidade, mas desenvolverem mas os de mesmos. incentivar as forças locais. Foi nessa altura também que ganhou força a Associação Avesso, na Uhum. Ponta de Sol, que hoje tem um trabalho importante, e, e chamar mais e pronto, jovens. e Havia as também. coisas foram se desenvolvendo. Tudo isto tem um percurso forte que se desenvolveu já depois muito adiante, com atividades e festivais e coisas de vária ordem, mas tudo isso tem a ver com uma política governamental Uhum. assumir políticas culturais e ter a noção de que É educação, a cultura preenche um espaço de educação e de cidadania, identidade. de identidade e de sentido de pertença à comunidade que só a cultura pode fazer. E, portanto, esse papel do Estado e dos agentes culturais tem que ser, e é um papel, vá lá, complementar. Tem de ser Tem continuado. E há aquele ditado que diz: se achas que a cultura custa caro, experimenta não haver cultura. Os Exato. perigos da falta de cultura. Cultura e educação, civismo, para A, mim cul- está tudo muito a ligado. cultura e a educação, Vamos ao naturalmente, ponto, podemos ir está ao muito ligado. ponto de E, destruir a democracia. espera, e a DRAC teve um mandato dentro da Da educação, educação. da Secretaria da Educação. Há uma ligação, se quisermos, uma ligação íntima que tem a ver com a percepção, Uhum. com a formação para, Estar com, com a, O alerta. governo dos Açores, eh, a cultura está com a educação. portanto, quanto mais formado e educado, Uhum. que tenha bases educativas, Quanto mais educado é um povo, mais as pessoas estão dispostas para fruir conteúdos de caráter cultural. Exato. lógico. Eh, Mas é ta- preciso ensinar, é preciso Tem a ver, incentivar. com sensibilidade, E os com jovens, começou-se a trazer, nota-se que há mais jovens agora Acho. Eu com noto projetos mesmo na ligados galeria. mas à isto, música tradicional. exatamente, mas isso também tem a ver, cá está, com o trabalho feito Uhum. na área da educação, pela educação artística. Claro. Acha que a cultura devia estar com a educação? Teve a experiência dos dois, com o turismo e com a educação. Onde é que acha que trabalha melhor? Não, eu trabalhei, por acaso correu muito bem na educação. Eu não sei muito bem, para dizer a verdade, não sei muito bem avaliar isso. Nós não estamos a falar de pessoas, de deputados, nós estamos Desde a que falar da haja apoio. secretaria. Agora, quando há falta de
de verbas, porque se passou e há sempre falta de Uhum. verbas. O mecenato. Onde é que entra aqui o mecenato, que é tão importante? Temos mecenas suficientes? Não tem. Não, É só subsídios, não o é? mecenato sempre A lei foi foi, alterada agora. o mecenato sempre foi um cavalo de batalha, digamos, e uma luta sem Difícil. difícil, sem vitórias quase, porque o mecenato, por um lado, tem que ter uma lei Uhum. atrativa Claro. e que não era fortemente atrativa. Por outro lado, tem a ver com, outra vez, com a questão da cidadania e da sensibilidade dos empresários, daqueles que podem fazer mecenato, ou de instituições que podem ser mecenas. Eh, e muitas vezes, e do lado dos mecenas, dos hipotéticos mecenas, seja, por exemplo, instituições bancárias, mas como seja grandes empresas, todo o foco está nos números. Exato. Quanto é que eu O que é que ganho? vou ganhar Qual é com a pergunta que se esta, faz? Quanto é que eu com esta ganho? iniciativa? O que é que eu Sim. ganho com este investimento? Pois. Vou, é melhor pôr 100 mil euros na orquestra clássica ou no marítimo? Pois, exato. Onde é que vão ter mais Ou seja, visibilidade? Olha, é no uma boa marítimo, pergunta. no marítimo certamente vai ter Uhum. muito mais visibilidade um anúncio. Eh, Portanto, havia sempre um bocado esta competição entre investimentos que tenham Visibilidade. visibilidade e vá lá, a rentabilidade que entendem que teriam, e na cultura tem que ser uma opção de outro género. Fui sempre E um já bocadinho agora? pobre. Que há cultura pela cultura, porque se acha, em termos de valores éticos Que é importante educar a e população. estéticos, se Já, acha que aquele investimento é fundamental. já agora, como um homem da cultura, como é que vê os programas que estão cada vez piores, no meu entender, Nos nossos nas canais de televisões, nos nossos televisão, canais? sobretudo. Pois, Estão piores do que na Isto é década de cultura. 90. Isto Isto não é educação para a isto cultura. não é, ou Isto é seja, dar ao povo o que o povo quer ver. mas Mas, é dar às crianças os doces que as crianças querem comer e sim, mas depois isso tem vão. a ver com, Isto, com vários fatores. Por um e lado, aí há mecenas. a sim, criação de canais privados. privados, falando só da televisão, Uhum. os canais privados têm que ter uma gestão privada. Aquilo é uma, Tem de dar lucro, porque os ordenados têm de ser pagos. aquilo é uma Compreendo empresa, perfeitamente. é uma empresa. E, portanto, há logo digamos, uma cedência a à popularidade Hum. e hoje ao populismo dos programas. Porquê? Tem a ver também com a taxa de alfabetização da população. Mas é isto que eu Ou digo, seja, isto prova, quem vê de fora diz, epá, este povo não vai a um Não, concerto de depois música não vai. clássica de mas por certeza. outro lado, isso tem a ver, por um lado, com o índice de alfabetização da população, de literacia cultural, etc. Por outro lado, porque o- houve uma transformação social, sociocultural, nos últimos 30 anos, vá, mas que arranca muito mais cedo, tem a ver com aquilo que se chama a pós-modernidade, que, do ponto de vista que tem determinadas vertentes filosóficas e culturais, que têm a ver com um certo esboroamento das identidades, a fragmentação das ligações, das identidades, o imediatismo, o relativismo, e, portanto, E tudo que é a fácil, Sim, tudo que é produção, fácil. tudo a que é produção fácil. de conteúdos, a própria vida das pessoas passou a girar de uma forma muito mais acelerada e com a perda de referências da sociedade E tradicional. sem exigências de E, portanto, qualidade. cai-se na voragem da produção atual, cotidiana, imediata, rápida, Pimba. facilmente consumível. O que é o facilmente consumível? E é o mais
mais básico, popularucho, ficamos por Os vezes, programas ao domingo são uma vergonha. por vezes alienante. E depois nunca ninguém fala, acho muito estranho, é que nós estamos felizmente a entrar, temos mais consciência do papel da mulher, da usurpação e do uso e abuso da mulher, e todos estes programas têm raparigas, não há programa que não tenha Mas- raparigas a mostrar a as exporem. pernas, a mostrar... e isto não é exposição. Então o que é que isto tem a ver? Sim, mas isso Para tem a mim, ver com as mas contradições é uma forma de vender o produto. da Nós estamos a sociedade de vender o hoje, corpo claro. feminino ali, Eh, ou não? sim, Eu não as vejo ali vestidas, bem aqueles vestidas e programas saia comprida. existem como as Não estou tardes aqui a de armar em domingo. puritana, As mas tardes de domingo alguém vê. Portanto, tem índices de audiência que mantém, que as televisões mantêm aquilo no ar. Pronto, isso tem a ver com outra mecânica que eu não conheço. Eu só sei que culturalmente a sociedade de hoje tem todas essas contradições. Por um lado, eh, tem programa, portanto, tem uma enorme produção de de horas atividades, televisivas de coisas, brutal, de de concertos, disto, daquilo, audiências. sem, muitas vezes sem grande consistência. Eh, E o que é que se aprende? e há aquilo nada. Não se aprende Tens a nada. Rosinha, E isso tens preocupa-me porque se lê menos. claro, lê-se menos. Lê-se menos, Eh, pensa-se menos, aceita-se. e tudo isso tem a ver com muitos Bem, fatores, quer dizer, o modo de vida de hoje, a aceleração da vida. Repare que de um dia ao outro tudo muda, tudo, há um volte-face qualquer, a nossa vida muda os parâmetros, muda os critérios, o que era deixou de ser, e depois isto leva e é alimentado pelo relativismo, Uhum. que eh, o relativismo da verdade, o que era hoje, amanhã os não é, valores. para mim é, mas para ti Exato. não é, eu quero viver segundo o que me parece que é bom, mesmo para ti não seja. E este tipo de mentalidade, que é tal, Pode-se decorre, dizer que há uma crise de valores. decorre da pós-modernidade, É um da individualismo. fragmentação das identidades, Uhum. as referências deixam de ser referências. Hum, a referência é o imediato, é Sim. o próximo O concerto, individualismo. a referência é É consumismo. É o e que eu o- penso. E o individualismo é também. o As pessoas são individual, cada vez mais exatamente, o individualistas. As individualismo. redes sociais aqui, como é que se vem? O João vem de uma altura em que nem havia internet. Mas o Sim, Pedro Vês não está, stories ele não está na tua nas redes universidade. sociais. Vem, sim, vem, se vem. calhar eu padeço de iliteracia informática. Como dizia, É uma opção, como há acho alguns eu. anos eu conversava com o diretor Eu do também, diário, que ele dizia para mim, és Nem info. foi excluído. Eh, em voz excluída. eh, mas quer dizer, em parte é uma É uma opção. escolha, porque não me atrai essa, esse cavalgar da onda. Não me atrai, não me interessa. Tem a ver com a minha formação, porventura, com o meu temperamento. Interessa-me alguma lentidão, a lentidão Porque só assim que se consegue de pensar, não é? acompanhar, de refletir, de perceber, de não embarcar não tomar o primeiro barco que aparece. Uhum. Eh, E mas é verdade que as redes sociais, de facto, e este tem a ver com a voragem dos Verdade, é. dias, dos dias dos e consumos. do modo de fruir o tempo e a vida. Tudo é rápido, sem tempo, Uhum. sem tempo, sem tempo. Veja-se o que acontece com os adolescentes, com este problema dos telemóveis nas escolas, com as pessoas. E de facto, mesmo para nós adultos, para quem gostava de ler, eh, é um sorvedor de tempo. É verdade. Porque De estamos sempre energia. De distraídos e de energia. energia. Mas a Porque verdade é depois tu que ficas as distraído e pessoas depois começas a pensar estão naquilo. cada De vez mais energia. A cansadas, oferta mais desligadas de si próprios. Vive-se uma realidade virtual. a própria oferta de informação diária, é muito pressionante. Está sempre ali Não a dizer: olha o há, que aconteceu, estou ali, estou ali. não há tempo para ler o último romance Exato. do Philip Roth. Por exemplo, mas pode-se dizer que nós vivemos numa sociedade de consumo, todos sabemos disso, mas que não é só consumir mais uma carteira nova ou uma calça nova, uma peça nova. É, sobretudo, informação nova, que nem é corretamente Uhum. dada. Muitas Sim, vezes, isso é que é o grande Sim, sim. perigo Por das isso é redes isso. sociais. sim, isso depois é vendido
e interiorizado de uma forma alienante, porque isso cria, à mistura com o individualismo, cria a autoilusão, eh, alienada de que isso é fruição da vida, de que a Exato. É. participação da vida. Ao mesmo Exato, e estou tempo, a fazer E isto. não há, olhem, Sim, olhem para sim. mim, olhem Vejam, para olhem para aqui. mim a fazer isto. que No é, entanto, há mais depressões do que nunca. sim, porque tudo isso é, não há investimento, por exemplo, na interioridade, na As pessoas não se na questionam. autorreflexão do sujeito sobre si próprio. Uhum. Ninguém tira 2 minutos para pensar na sua vida. Tu ficas, Pensa é, o que é que vai jantar, que carro vai comprar, tu ficas muito eh, dependente da validação qual é aonde é que vou à noite eu ver o DJ da moda. Uhum. Esta voragem que nos consome diariamente cria a autoilusão de estar a participar na vida. E só Exato. quando há um baque, muitas vezes trágico ou dramático, da morte, da doença, dos amigos nossos, da família, que somos atingidos com uma grande, digamos, com uma grande pancada da vida, é que fazemos uma pausa forçada e ficamos, porventura, acabrunhados e sem respostas. E vazios, E não será porque vazios. se, porque E se por, criou o vazio porque o ou vazio é aquilo que não se perdura. preencheu o Uhum. vazio. Porque o preenchimento da existência tem a ver com interioridade, com valores pessoais de caráter ético Uhum. que são assumidos e desenvolvidos na ligação com os outros. Eh, Ou, o, ou seja, nós estamos sempre ligados e estamos tão desligados e sós. No fundo, estamos sim, muito sós. Há mais solidão. estamos sempre ligados e ligados a tudo, mas há uma tremenda solidão. Eu não preciso, eu não tenho Facebook, mas não precisaria de nada de ter 5.000 amigos. Onde é que Exato, eles é estão isso. na hora em que precisares? É isso. Estão vivos Não, a bem. pessoa às vezes pensa, se eu Tudo morresse, isso é uma quantos aqui iam para o mentira, quer funeral? dizer, Não, é uma não- mentira, perfeito. o que conta na nossa vida conta-se pelos dedos da mão Uhum. em termos de pessoas, É pessoas verdade. concretas, em termos de ações pelas quais a gente se bate e defende. Mesmo o tempo Exato. familiar perdeu qualidade ou não? Porque as pessoas estão, cada um, vamos, Perdeu, vê-se famílias, quatro, cinco pessoas num restaurante e cada um está no seu Cada um está no seu telemóvel. telemóvel. Nem aquele momento em que alguém nos serve, podemos estar então a tirar tem a aquilo que ver, para nós, tem a como ver, saber, tem a tomar um ver com café, era essas estar com características. uma pessoa, era conversar com essa pessoa. Tem a ver com essas características de sermos apanhados pela voragem do tempo que passa, que chega-nos através do telemóvel, há uns centros predadores e sugadores da energia pessoal Uhum. ou da espiritualidade ou do que Exato. queira. A espiritualidade não tem a ver necessariamente com uma confissão, ca- Exato. confissão religiosa, mas tem a ver com uma posição perante a vida, de não se deixar afundar e sucumbir no materialismo puro da existência, da tal voragem. O que interessa é É o que tenho, é eu o que que tenho posso ter. agora, Isso, e sem a nenhuma preocupação violência. pelo sentido da vida. Não será isso também que está por trás de tanta violência, o aumento da violência, sobretudo entre os jovens? Tem a ver também com muitos conteúdos na internet que apelam à violência Uhum. todos os dias, cada vez mais. Sim, mas isso Mas leva-nos sempre ao mesmo, que é o esbatimento das referências morais, que já não são, evidentemente, não se trata de restaurar a educação e a moral dos anos 50. Não é Sim. viável, o tempo não anda para trás, nada disso. seria Uhum. completamente desadequado. Trata-se de fazer sempre novas interpretações, uma nova adequação, Nós eh, temos que estar porque nos dias de hoje. os valores, digamos assim, do bem, da entreajuda, da Solidariedade. solidariedade, da comunhão com os outros, do, da misericórdia,
do olhar sobre o outro que sofre, o que é pobre, o que precisa ser ajudado, esses valores são intemporais. E, e o que faz esse vazio é que a vida das pessoas é preenchida no imediatismo e nos valores contrários a isso mesmo, que é o puro consumismo e a fruição imediata da vida, nos bens materiais ou nos prazeres meramente imediatos e mundanos, eh, por contraponto a valores de solidariedade e de defesa do outro. Uhum. Eh, Valorização da e, pessoa humana. portanto, como não há essa, digamos assim, essa contracorrente do humanismo e de valores éticos, eh, Temos, o pessoal, a malta nova, que muitas vezes também não tem essas referências, não tem por razões da acaba de família, ficar mais Sim, exato, perdida. acaba a ficar. não tem de família por razões que não dá para esmiuçar agora. Não tem de família, não tem na escola, ou não, a escola não consegue mudar essa mentalidade. E, portanto, acaba ficando sozinha e vazia. E, portanto, o Há muita socorro, o coisa a socorro mudar. imediato de ter alguma percepção da existência é o telemóvel e as redes. É um Exatamente. escape. Bem, É um essa escape, é um solidão, escape. E é um João, João, tu vens É. de uma educação religiosa, seminário, foi assim Uhum. que tudo começou. Não foste parar ao sacerdócio Sim, por muito pouco. Foi? sim, é verdade. Foi, foi, foi. Portanto, eu fui para o seminário, como acontecia com todos os, com todos os, Os miú- seminaristas. com todos os miúdos da quarta classe, do campo, sobretudo, mas também da cidade. Em cada ano é preciso ver o contexto sociocultural e Uhum. Da socioeconómico da época. época. É, Portanto, quando todos os anos entravam 50, 60 alunos no seminário, porque também era a escola disponível, uhum. tirando o liceu e a escola, que era o que havia. Mas para os miúdos dos quatro cantos da ilha, iam estudar onde? No Exato, era no seminário. No seminário. seminário. Portanto, também entraram comigo à volta de 60. E nem todos E foram. nem foram. todos, pois, Não, não, nenhum veio a ser a padre. minha, pois. Só que a minha vida foi-se desenvolvendo sempre. Fiquei no seminário até o fim do curso. Fui os últimos 4 anos. Já fui estudar no Porto, onde fiz teologia e por aí fora. Depois deixei o seminário porque achei que não, não seria, Não era a Não tua era aquilo o vocação, caminho. não não era a era tua aqui, vocação. a vocação, não era o caminho. Não te arrependeste até hoje. Não, não. Continuas sempre a ser um homem de causas Não, sociais, porque, de filosofia, teologia, porque continua pela vida interessava-me fora. mais a tal coisa. Se calhar não me adaptava ao- à, Aos pa- à rituais, parte ritualística aos da tabus. prática, da prática crente. Hum, Interessava-me e interessa-me mais a reflexão sobre os porquês, sim, sim. eh, e mesmo do ponto Não de era vista ali que religioso e íamos da ter. teologia. Eu senti necessidade depois de estar na Madeira e quando abri uma secção da Universidade Católica, senti necessidade de ir fazer o curso de filosofia, E mas depois também como, também foste como, docente, professor, como durante várias vezes fui há alguns ao longo anos. da tua vida. Mas filosofia fui querer mais aprofundar esta linha de reflexão e de pensamento crítico sobre a realidade, que é uma coisa que há muito pouco hoje. Uhum. E a filosofia É do que nós estávamos mesmo a falar. serve para arrumar um pouco as ideias e levar-nos a questionar as coisas, Vai cumprindo. incluindo do lado da Na religião, religião, não é? pois, exato. Exatamente. Acompanhaste com certeza a eleição do novo Papa. Como é que Sim, eu vês acompanhei, de este novo facto, Papa? Vai responder? Vai continuar a linha parece-me, eu Francisco? gostei muito de. Pronto, não tinha que me pronunciar quanto a isso, ou, ou que realizar nenhum desejo pessoal. Eu acho que com o Papa acontece aquilo como acontece nas eleições políticas. Eh, o povo tem sempre razão, embora, evidentemente,
muitos quereriam mudar de povo, não é? Mas não sendo isso possível, há que aceitar que o povo tem razão. A Igreja poderá E, e na- trazer e- mais e jovens também na Igreja, agora? digamos, a escolha de um Papa e toda a complexidade do próprio sistema, Uhum. acaba sempre por ter razão. Acho que isto foi uma boa. Uma boa escolha. Penso que vai ser, só o tempo dirá. É um homem muito bem formado do ponto de vista intelectual, com doutoramento em Direito Canónico e outros cursos, também vem da matemática. Portanto, para um exercício daquele cargo há que ter uma estrutura intelectual muito forte Uhum. e, por outro lado, do ponto de vista humano, a prática de virtudes, que no caso dele vem da congregação dos agostinianos, 20 anos de missionação na América Latina e em contacto com um mundo social pobre No norte e de Em marginalidade, Peru. de marginais social, da marginalidade da vida social e económica. E, portanto, essa experiência pastoral dá-lhe digamos assim, uma sensibilidade muito importante. E, portanto, eu acho que este Papa vai fazer um pouco Vai dar a continuidade. síntese que, por um lado, dá continuidade Uhum. a uma linha reformista que vem do Papa Francisco, mas, por outro lado, essa linha reformista se quiser, é menos emocional, é caldeada Tá. com temperamento reflexivo, ponderado, moderador, dialogante, que são virtudes acentuadas deste Papa. que é muito Uhum. necessário, E eu sobretudo diria agora, que ele continua o Papa Francisco sem aquela vertente Mais de emocional. coração na Na boca. boca dos argentinos. mais pragmático, sobretudo numa altura em que nós estamos com várias guerras Sim, a sim. desenvolver-se no palco internacional ao Sim, mesmo é tempo preciso e a ver que continuidade da guerra da Ucrânia. o Vaticano é um Estado, a Igreja é um interlocutor global. E, portanto, tem que jogar em vários tabuleiros, mas sempre no diálogo e na moderação. Não, não precisamos mais um Trump, Não, Isso exato, sempre. Para já fazer nos basta. contraponto Não exato. nem, precisamos de mais Trump nem de nisso. direita nem de esquerda, Exato, a comandar a Igreja. exato. Portanto, a Portanto, Igreja Não. não pode desistir do seu papel na sociedade mundial. Uhum. sim, Porque nós estamos aqui a a falar de seres Igreja humanos, está-se falando sempre de digamos, humanidade. de humanidade. Costuma-se dizer a Igreja é perita em humanidade, ou seja, a defesa do homem. Isso tem a ver com os valores e com a base cristã e evangélica de onde nasce a Igreja. É sempre o homem, a defesa intransigente da pessoa humana, e daí as posições da Igreja. Isto leva-nos a outra questão. E a aceitação dos outros credos, que é fundamental. Sim, pois, isto tem a Já ver aí tem a ver a inclusão. com 2000 anos depois e Uhum. com aquilo que é hoje o desafio do ecumenismo. Mas é preciso ver que as divisões na cristandade são criações da história. Criações Exato. do homem, não Ou é? seja, a religião cristã, a religião do livre, há um tronco comum que depois é dividido pela história ao longo dos séculos, com as Protestante. heresias, Sim, sim. com várias manifestações de caráter Uhum. histórico. É por isso que é muito importante o contexto histórico em que as coisas acontecem. A base é sempre a mesma, o veículo fundamental e os critérios fundamentais, e depois já há manifestações históricas e modos culturais de atuar essa vertente dos valores e da fé. É ser cristão em diferentes épocas, em diferentes latitudes, com diferentes, respondendo e na sequência de diferentes heranças culturais que foram se transformando as sociedades, as comunidades, mas o tronco comum, e daí o diálogo ecuménico ser hoje muito profícuo,
estar muito avançado, já não se está nos tempos da excomunhão do ostracismo dos protestantes, nada disso. Ainda Há bem, cada não vez é? um Tentar. maior entendimento e diálogo à Uhum. volta daquilo que é nuclear, que, que é, que é sempre, digamos, o que é que liga isso? É, por um lado, a escritura e, por outro lado, a pessoa humana. João Exato. Henrique, nós ficaríamos aqui horas a falar disto e de outros temas. Nós estamos mesmo já a chegar ao fim do programa e eu queria só fazer uma pergunta. Neste momento, portanto, és pai de 2 filhos, tens um neto, É verdade. divides-te muito com a tua família, tentas passar agora que já estás reformado mais tempo com a família. O que é que tu fazes no teu dia a dia e se tens assim algum projeto que gostasses de partilhar connosco? Não, na verdade, não tenho, neste momento, poderei ainda vir a Escrever ter, um livro? mas neste momento, eh, não tenho nenhum projeto. De facto, divido o tempo um pouco entre a família, o dia a dia, o ir a Lisboa mais vezes, alguma viagem, ler, pronto. Digo, Aproveitar o tempo que é, está livre agora, não é? é talvez uma certa dispersão, que não é uma virtude. Eu diria que a disciplina também não é uma virtude minha, e a paciência para desenvolver projetos, por exemplo, como a escrita de livros e de investigação. Na verdade, já estou sem muita paciência para esse tipo de trabalho. Se calhar é porque tenho uma visão também muito relativa da, da importância dessas coisas e da perenidade, pá, da- ou seja, eu costumo dizer que tenho um sentido muito demasiado forte da precariedade da Um vida. certo Uhum. pragmatismo. É um certo Isso pragmatismo, ganha-se com a idade. mas relativizar, escrever um livro não é a glória. E Claro que não. todos os dias vejo, aliás, hoje publica-se E muito, tantos, sim, muito e mal. muito e mal, era isso que eu ia E eu dizer. digo, que é feito destas glórias que estão Ficam arrumados numa aos estante. milhares numa estante, que é feito deles? Alguém sabe alguma coisa? O que ficou E deles? cada vez mais, E como estamos super não informados, me interessa mesmo engrossar informados essa sobre filha. nada, Depois há é outra mais coisa difícil hoje ainda. a respeito de escrever, que é a vanglória a vanglória literária, que é uma coisa fantástica. A vanglória A literária. vanglória literária. Ele está-nos a Ele dizer só que está a temos dizer 5 cinco minutos. minutos. Bom, estávamos a falar de quê? Que O vai a que é que fazes no Lisboa. teu dia a Ah, dia? sim. Por exemplo, um hobby em casa. Fazes alguma coisa em casa? Cozinhas, por exemplo? Sim, Agora que tens tempo livre. cozinho também, Não claro. sujas a cozinha Mas também só. vou comer fora mais vezes. Também é bom. Eh, tomar uma Um copo cerveja com os Sim, amigos. Tens mais na, tempo agora? a ver os navios ou os iates que chegam. Bem, também. Vamos almoçar, A Madalena continua a sim. fazer vamos almoçar parte. com os amigos. Madalena agora não vou muito, já não tenho lá grandes referências, mas pronto, é sempre um lugar, um dos É o lugares berço. Sim. onde vou às vezes no verão e que é naquele canto oeste da praia, é sempre um lugar mítico, que é aqueles lugares da infância aonde se Voltares volta sempre à Exato. infância. e aonde a infância volta de alguma maneira. Mas não seja Exato. para nos encontrarmos, Ao mas que não tens esse tipo de crises eu também não existenciais. sou dado Tu muito és uma pessoa muito serena, muito bem contigo próprio. não sou muito dada também assim a esse romantismo do as coisas não voltam, quer Hum. dizer, se calhar é a vertente da racionalidade da filosofia, em que as Acho que coisas sim. são o que são. Mas emocionalmente visitamos e revivemos as coisas, É a nossa âncora, é não sempre é? bom. Eh, Tiveste uma infância feliz, por falar nisso. sim, eu tive uma infância feliz, como os miúdos da escola, de fazer As andar, coisas eram mais de simples. fazer 20 minutos para ir e vir da escola a pé, ainda não havia, assistia à colocação da eletricidade Que Ai, Deus do beleza. céu. Chegaste a ver lá, os postos elétricos mas a serem ainda colocados. antes quando eu era Era
portanto, não tem nada a ver com o 25 de Abril, fui uns anos antes. E lembro-me de estudar e fazer os trabalhos de casa com o candeeiro a petróleo. Olha que giro. E pronto, e como todos os miúdos, quando acabei a quarta classe, eu tinha 9 anos. E a professora, isto tem a ver com a ida para o seminário. A minha professora, que foi professora de gerações de miúdos, porque as professoras nessa altura Ficavam ficavam residentes, Ficavam 40 anos no mesmo naquela sítio. escola. Eu ainda fui dessa. E a professora falou comigo e falou com o parque da freguesia. E pronto, e depois Este menino, esta é uma criança. eu inteligente. vi-me envolvido naquele processo e sei que depois fui encaminhado para fazer o chamado exame de admissão, À quarta que era classe. necessário. Não, depois da quarta classe havia o exame de admissão, Pois havia. um exame de admissão que era uma espécie, era um exame da quarta classe, mas era feito aqui no Liceu. Vinham os putos aqui fazer o exame, que era parecido àquilo, mas digamos que nos dava, abria a porta para prosseguir os estudos para o primeiro ano, o chamado primeiro ano, segundo ano, por aí fora. E pronto, e um belo dia vim-me a subir a calçada da Encarnação. É por isso que aquele seminário tem sempre muitas referências Que agora está a E ser depois só- reconstruído. no É, nosso, é verdade. Está a ser no nosso renovado. imaginário. Uhum. E depois ainda estive lá quando fui nessa altura eu ainda tinha uma ligação à Diocese de Dom Francisco Santana e estive lá na noite do assalto ao seminário. Ainda Ah, terias muita então. coisa para contar. Isso dá mais. Dá mais um programa. Dava para mais um programa. Muito bem. Mas nós, Muito obrigado. temos que chegar ao Muito fim. Foi um obrigada. gosto, João Henrique. Muito obrigada. Eu e a Natália estaremos cá de volta com o Velha Guarda na próxima semana com novos convidados. Muito obrigada. Até para a Obrigada. semana. Até a Obrigado. próxima.